Sejam bem-vindos ao Café do Morcego, meu nome é Fábio. Vamos falar então aqui sobre The Batman, meus amigos, dessa vez com as palavras do Robert Pattinson para a revista The River, uma revista /jornal japonês. Então a tradução que eu peguei aqui é a tradução Google. Pode ter um Lost in Translation, tendo em vista que eu não falo japonês, então peço desculpa eventualmente aí. Mas, de qualquer maneira, algumas palavras trazidas aqui pelo Robertinho são bem interessantes no que envolve, por exemplo, a armadura do Batman, sobre a voz do Batman e a diferença da palavra vingança versus justiça pro Batman que ele está vivendo então nesta película. A gente começa com uma pergunta interessante aqui do entrevistador. Na verdade, a resposta do Robert Pattinson é aquilo que a gente já ouviu falar, né? De como ele aceitou o papel de Batman, que ele queria ver o personagem, que ele chegou a conversar com o Matt Reeves sobre o Batman, e tanto o diretor quanto o ator se entenderam. Mas a pergunta aqui do entrevistador é aquela pergunta onde você vê assim, toda a questão da pressão envolvendo o papel. Basicamente, o rapaz diz o seguinte: o papel de Batman Bruce Wayne é um dos maiores papéis da história do cinema, história dos quadrinhos e história da cultura pop. Quanto tempo demorou para aceitar esta oferta quando ela veio? Imagine só você, ator, recebendo então esta bomba aí, né? Este papel aí que realmente é gigantesco. Mas de qualquer maneira, o Robert Pattinson acabou respondendo então que ele escolheu rapidamente o papel de Batman, acabou conversando com o Matt Reeves, viu o roteiro, viu essa versão do Batman sendo uma versão diferente dos outros. Nós temos aqui um personagem muito mais vivendo uma história no ar do que necessariamente uma história de ação e coisa nesse sentido. Mas eu achei muito engraçado. Na verdade, não diria engraçado assim, eu diria realmente que o peso da parada é visível, né? Maior da história dos quadrinhos, do cinema, da cultura pop, meu Deus. Outro ponto que foi interessante é a questão da armadura, que deu Robert Pattinson acabou fazendo uma comparação legal aqui no que tange a movimentação do Batman. O design do novo traje do morcego é legal. Esse design da armadura parece muito funcional. Você mesmo está envolvido no design da armadura, não é? Robert Pattinson acaba respondendo: quando entrei, já vi uma grande arte conceitual. O Batman não é mais um soldado, porque ele sai todas as noites e luta a noite toda. Quando eu mostrei pela primeira vez o design do traje, o capuz, parte da máscara, também tinha um ferimento de bala e sangue nele, o que foi ótimo. No geral estava sujo e esfarrapado e eu senti que ele estava realmente lutando. O que torna esse filme diferente é que há muitas cenas de conversa de longa duração. Eu também uso a armadura lá e tenho que expressar minhas emoções com o capuz. Portanto, é necessário expressar as várias expressões com linguagem corporal bastante delicada. Com a figurinista Jacqueline Dury, procurei ver se a armadura se movia como uma cobra. Pra mim, eu queria me mover como um alienígena no filme Aliens, mas eu queria incorporar um movimento que permitisse esticar o pescoço da armadura. E esse é um ponto interessante, né? O aspecto de filmagem aqui do Matt Reeves, você vê que é um cara que ele não faz aqueles cortes rápidos, sei lá, Michael Bay, né? É uma coisa que se demora a cena toda, né? Toda a expressão corporal do personagem e assim por diante. Por isso que eu acho que é sempre importante, eu sei que tem essa polêmica, mas eu, por exemplo, não sou um cara muito adepto das lentes brancas em filmes. Eu acho que o olhar, a expressão do olhar é muito importante. Mesmo aquela lente brancazinha, assim, que você coloca dentro, eu ainda acho que ela não passa expressão. Eu acho que realmente quando você deixa muito branco ali o negócio, você não sente a expressão do ator, né? Então eu acredito que dentro ali do capuz que nós temos, o personagem ter ali a visão, né? Usar o olhar para se expressar é muito importante. E esse lance dele falar que queria a armadura tal qual a movimentação de um alien, é legal, né? Porque você realmente coloca um elemento de terror aqui pro personagem. Quem assistiu a franquia Alien, principalmente o primeiro filme e o segundo filme, sabe que os aliens não são bichos fáceis, né? Quando a galera aparece arrastando lá, meu Deus do céu. E a gente chegou a ver até alguns trailers, alguns spots que a gente tem o Batman lá pendurado e sendo visto por uma luz de algum policial. Uma cena bem interessante, realmente parece Alien ali. Outro ponto que foi destacado aqui na entrevista foi quando o Robert Pattinson acabou encontrando o Christian Bale, né? E o Christian Bale sempre dá aquela dica de sempre, pra quem vai ver o Batman. Quanto ao design do traje, Christian Bale de Cavaleiro das Trevas disse: você deveria poder ir ao banheiro sozinho. Robert Pattinson acaba respondendo: acabei de falar com o próprio Christian Bale. Ironicamente, eu encontrei no banheiro, ele me contou lá. É por isso que nós dois estávamos um do lado do outro e fizemos xixi. E aí o entrevistador pergunta: quando você falou sobre isso? Com o ator respondendo imediatamente após receber a oferta. E foi exatamente isso que ele disse: felizmente meu traje era possível, mas parece que o traje dele não era possível. E isso que o entrevistador diz é porque o Christian Bale falou isso também pro Ben Affleck, né? O fato de que na armadura tinha que tomar cuidado pra ver se dava pra ir no banheiro sozinho. Acho que o Christian Bale sofreu com isso, sem sombra de dúvida, né? Porque, toda vez que nós temos um ator novo, o rapaz já vem falar: olha o traje aí. Consegue ir no banheiro, consegue fazer xixi sozinho, então beleza, tá valendo. Se não, toma cuidado. Temos também algumas dicas aqui que o Robert Pattinson quer continuar o trabalho de Batman para os próximos filmes. O entrevistador pergunta o seguinte: você quer continuar fazendo Batman? Com o Robert Pattinson destacando: sim, por todos os meios. Eu também amo a história que o Matt Reeves desenhou.
Eu também gosto do lugar onde o personagem acaba no filme. Acho que podemos desenvolvê-lo de qualquer maneira. Parece uma reinvenção do Batman e uma visão completamente diferente do mundo que é desenhado. Eu estou realmente interessado no que ele vai fazer no segundo filme. Existem alguns rumores e burburinhos dando a entender que a gente pode ver talvez uma espécie de adaptação de No Man's Land ou Terra de Ninguém pro próximo filme aí do Matt Reeves. Vamos ver se vai seguir nessa toada aí, né? Se a gente vai ter alguma diferença aí envolvendo o que é Gotham City de agora para um próximo filme. Eu preferia que não fosse pegado Terra de Ninguém, mas se for adaptar que fosse uma coisa muito leve, não uma coisa tão direta, até porque a gente já teve Terra de Ninguém em inúmeras adaptações do Batman, inclusive em filme, tal qual foi o terceiro filme do Nolan, né? Mas a gente já teve Terra de Ninguém na série Gotham e já teve em outros momentos. Então eu não gostaria muito de ver nesse sentido, mas eu fico curioso para saber qual que seria essa versão nova do personagem no final do filme do The Batman. Antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar. Seu comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus. Se inscreva se você é novo ou nova e aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos pra gente atingir a meta de 30 mil inscritos. Muito obrigado. Batman nesse trabalho parece estar lutando pela raiva. No entanto, acho que será necessário uma enorme quantidade de energia para continuar lutando com a raiva como força motriz. Com Robert Pattinson respondendo, está certo. Se houver algum inimigo, a energia pode ser obtida dele. É realmente insalubre. Afinal, essa energia se transforma em energia escura, energia das trevas, o que acabou me prejudicando. Mas o Bruce vem acumulando a dor há 20 anos, e dessa vez será lançado por aí. Para Bruce, ser o Batman é como uma terapia estranha de várias maneiras, e eu sou dependente disso. Talvez seu maior medo seja a máscara sendo retirada revelando o fato que Batman é Bruce Wayne. É quase a morte para ele. Ele lutou dessa maneira como Batman. Então, isso mesmo, requer uma enorme quantidade de energia, mas ele também recebe uma enorme quantidade de energia da existência do inimigo. Um tanto quanto complexo isso, né? Mas o Matt Reeves já chegou a destacar que o Batman, Bruce Wayne, é como se fosse um drogado aqui, né? Um dependente químico no que envolve ser o Batman. Ele usa viver o Batman como uma droga para poder combater o crime, né, e para poder continuar vivendo também, porque a gente sabe que esse Bruce Wayne aqui é um cara problemático, cheio de problemas, um cara que vive enfornado na sua casa, querendo traquitanas para combater o crime, é isso, né, um cara que não tem quase nenhum convívio social com pessoas, então realmente é um Bruce bem complicado, cheio de traumas. No trailer, um dos membros do grupo diz, o que você vai fazer? E o Batman diz, vingança, e ele não disse justiça. Robert Pattinson responde então, ele não se considerava justiça naquela época. Na história principal, acho que o Batman nesse momento nem pensou que esta cidade vai mudar. Achei que a cidade estava no meio de uma corrupção constante. Então, o que ele está fazendo é apenas uma sanção olho por olho. Se alguém faz o mal, ele também faz o mal a esta pessoa. E essa foi a sua própria justiça. Mas é completamente diferente da verdadeira justiça. Por isso é vingança. E a vingança vem de algo que é emocional. O cara mandou bem nessa resposta aqui, né? Porque a gente pode realmente ver a transição aqui do que envolve então o Batman que é vingativo pro Batman que faz a justiça. Porque pelo menos aqui na consciência do que envolve o ator, a gente sabe que estamos falando aqui de uma justiça meio estranha aí por parte do Batman quando ele quer perpetuar a vingança, né? Do olho por olho, dente por dente, né? Usando o código de Hammurabi, né? É uma coisa complicada, sem sombra de dúvida. Mas ainda assim, se você tem um arco que envolve aqui então o Batman ainda não sendo Batman, que o Matt Reeves também já falou isso, né? É um Batman que tá ainda se entendendo como personagem, como super-herói ou como vigilante dentro de Gotham City, então ele tem muito a crescer. E um Batman falho, ele pode cometer a vingança para depois cometer, ou melhor, praticar a justiça. Então eu acho muito cabível as palavras aqui do Robert Pattinson e faz muito sentido o que ele fala. Ainda mais quando ele destaca, né, que a vingança na verdade é a tal da justiça emocional, né? Na verdade é você usar o emocional para combater o crime, fazer o olho por olho, dente por dente. Então eu gostei muito do que ele falou aqui, faz muito sentido. Eu espero ver um arco aqui de evolução do personagem da vingança para a justiça. Os atores do Batman até agora falam com uma voz diferente quando usam o Batman. Aí o entrevistador acaba fazendo uma imitação do Christian Bale e fala aquela frase famosa do eu não estou usando almofadas de rock. Seu Batman também está mudando de voz, está usando uma voz diferente? Robert Pattinson então responde, quando eu uso a armadura eu realmente quero falar em voz baixa. No entanto, eu não quero ter a mesma voz dos outros atores que foram interpretados antes. Não é tão exagerado quanto os outros atores, mas definitivamente eu mudo a voz. Aí nós vemos aqui o Robert Pattinson tentando usar a mesma voz que ele usa como Batman no filme, mas ele destaca que ele tem que praticar e não consegue fazer isso agora. Eu achei, na verdade, aqui a tradução se perdeu um pouquinho, né? Porque você vê aqui a pergunta falar a questão da voz baixa, mas eu acho que não é nesse sentido. Na verdade, você modular a voz para parecer uma coisa diferente, tal qual o Christian Bale fazia, que foi colocado pelo entrevistador. A voz
voz do Ben Affleck era mudada artificialmente, né, por um computador ou por um sistema, um aparelhozinho aqui, e a gente vê que o Robert Pattinson ele vai modular a voz ali de maneira normal, né, usando o seu próprio gogó. Mas a gente vê que o Batman dele, ele fala um pouquinho mais baixo, né? Ele tem uma voz que acaba ficando um pouco mais baixa, uma voz um tanto quanto elegante até. Diferente um pouco do Bruce, mas ainda assim um pouquinho diferente. Justice. The answer is justice. Por mais que eu acho que o Batman aqui do Robert Pattinson talvez tenha um lado mais introspectivo, falar um pouco mais baixo, faria todo sentido envolvendo esse Batman aqui, que a gente vê que tem algum tipo de transtorno. E eu não coloco aqui transtorno tal qual, por exemplo, TEA ou coisa nesse sentido, tá? Antes que vocês me matem aí. Mas no sentido dele ter um incômodo social realmente, né? Você vê que realmente é um cara que tem esse problema. Então faria sentido se ele tivesse uma voz um pouco mais baixa quando conversasse com outras pessoas, quando se expressasse, quem sabe, né? Ou quase não falasse nada quando fosse o Batman. Isso faria muito sentido. Mas ainda assim, é legal a maneira como a gente vê aqui esse Batman se portar nesse momento quando ele precisa também colocar a sua voz aí pra todos. No fim, eu gostei muito dessa entrevista. O Robert Pattinson é um cara que ele sabe muito bem falar sobre o seu personagem, né? Ele estudou muito bem o Batman e sabe muito bem como conduzir o personagem aqui dentro, pelo menos, do que a gente tá vendo, né? Vamos conferir no dia 3 de março todas essas palavras que ele tá falando aqui, né? Isso vai fazer sentido. Mas eu gosto muito quando tem esse lance da vingança / justiça. Ele já falou outras coisas interessantes, como as inspirações em Batman, Máscara do Fantasma, e o lance do Batman ser uma maldição. Então você vê vários aspectos que realmente fazem sentido na fala dele. Então eu estou muito, mas muito aqui ansioso para ver esse personagem novo, esse novo Batman que está surgindo aí, ver como é que vai ser Robert Pattinson encarnando ele. Vou deixar o link dessa entrevista aqui na descrição caso você queira dar uma olhada. Ele chegou a falar também do encontro que ele teve com o Tom Holland sobre viver aí super-heróis, né? Houve essa conversa entre eles. Enfim, se quiser dar uma conferida, dá uma olhada. Mas eu quero saber o que você acha desse lance de vingança / justiça, sobre aí o Batman ter essa forma de andar tal qual um alien e assim por diante. Gostou das palavras aqui do Robertinho? Não gostou? Acha que teve algum problema? Traga os comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você. Bem como aproveita e deixa um morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para ser notificado nos vídeos, aí você vai ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.